pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4, onde a gente vai começar a entrar mais profundamente no mundo da hipnose. Nessa aula, você vai começar a entender, a compreender o processo para hipnotizar uma pessoa. E aqui a gente está falando do processo científico, do processo mental e não meramente da aplicação de técnica. Como eu tenho falado desde o início, o objetivo desse curso é que você chegue no final dele sabendo hipnotizar uma pessoa e sabendo o que você está fazendo para hipnotizar uma pessoa. Porque esse é o conceito de hipnotista. O objetivo não é que você aprenda meia dúzia de técnica e simplesmente tenha sucesso em 1, 2, 3 hipnoses num universo de muita gente. Então o objetivo aqui é que você aprenda efetivamente a hipnose. E quando a gente adentra nesse mundo de compreender o que é o processo da hipnose, a gente cria muitas vezes um misticismo muito grande, uma explicação extremamente conturbada, e eu vou mostrar para você que a hipnose, o conceito dela, cientificamente falando, é muito simples. E para isso eu vou pedir para você imaginar o cérebro. Imagina o cérebro e imagina que a gente vai dividir esse cérebro em camadas. Basicamente, eu vou ter uma camada que eu vou chamar de mente consciente. Eu vou ter uma outra camada que eu vou chamar de mente subconsciente. E eu vou ter uma outra camada que eu vou chamar de mente inconsciente. Essa mente inconsciente, para a hipnose, não vai importar tanto, porque essa mente inconsciente a gente associa àqueles sistemas que normalmente a gente não mexe. Sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema imunológico e por aí vai. Então, basicamente, a gente está falando de mente consciente e mente subconsciente. E aí, desde já, dessas duas mentes, eu pergunto para você, qual dessas duas mentes você acha que controla a nossa vida? Porque agora a gente está conversando aqui no âmbito da mente consciente, não é isso? Eu estou falando aqui com você conscientemente, você está assimilando coisas, fazendo julgamentos conscientemente. Então a gente está colocando determinada situação no âmbito da mente consciente. Só que você sabe que existem várias situações na sua vida que você faz meramente por hábito, de forma completamente automatizada. Quando você pega uma caneta para escrever, você faz de forma automatizada. Quando você pega um garfo, é de forma automatizada. Quando você pega uma faca, quando você vai dirigir o carro, e por aí vai. Muita coisa na sua vida você faz de forma automatizada. E quando a gente entra nesse automatismo, a gente começa a adentrar no mundo da mente subconsciente. Essa mente subconsciente é a mente que vai controlar a nossa vida. É aquela mente mais forte, é aquela mente mais poderosa, é aquela mente que sempre vai se sobrepor ao consciente. A vontade da mente subconsciente pesa muito mais do que a vontade da mente consciente. Legal até aqui? Beleza. Então, só para você compreender isso, imagina que eu viro agora para você e falo para você, nossa, essa sua camisa verde com bolinhas vermelhas e azuis é extremamente bonita. Provavelmente, você olhou para sua camisa e eu acho que sua camisa não deve ser verde com bolinhas vermelhas e azuis. Caso não seja, você olhou para sua camisa e falou, nossa, mas espera aí, isso não faz sentido nenhum, porque a minha camisa não é dessa cor. E aí, essa sugestão que eu dei, dizendo que sua camisa verde com bolinhas azuis e vermelhas é bonita, não vai fazer sentido, não vai adentrar no seu subconsciente. O que acontece dentro dessa situação? A gente tem a mente consciente, a mente subconsciente. Entre essas duas mentes, a gente tem uma espécie de porteiro, que a gente vai chamar de fator crítico ou faculdade crítica nas palavras de Dave Elman. O que esse porteiro faz? Cada sugestão que é dada, esse porteiro olha para ela e olha para dentro do seu subconsciente. Esse porteiro vê se aquela sugestão faz sentido. Se aquela sugestão fizer sentido, ela entra no seu subconsciente. Se aquela sugestão não faz sentido, ele simplesmente pega aquela sugestão e joga para fora do seu subconsciente. Ou seja, a sugestão não é aceita. Então imaginemos, trazendo mais para o âmbito da hipnose, que você chega para uma pessoa e fala para ela, olha, eu vou contar até 3, e no 3 o seu nome vai sumir. 3, 2, 1, e o nome some completamente. O que vai acontecer se você está conversando com essa pessoa no âmbito da mente consciente?
essa pessoa vai pegar, você está dando uma sugestão para ela que ela vai esquecer o nome. O fator crítico dela está lá, braço cruzado, prestando atenção em tudo que está acontecendo, e aí vem uma sugestão de você esquece o nome. O que o fator crítico faz? Peraí, deixa eu olhar aqui para dentro do subconsciente, esquecer nome, peraí, falou um nome aqui um nome importante, nome... Não faz sentido nenhum esquecer o nome. Então o que o teu fator crítico faz? Pega aquela sugestão e joga embora. Quando a gente hipnotiza uma pessoa, a gente dá uma sugestão dela esquecer o nome e muitas vezes ela esquece. O que está acontecendo dentro desse processo? O subconsciente está aceitando essa sugestão. E como é que a gente faz o subconsciente aceitar essa sugestão? Ultrapassando esse fator crítico. É como se o porteiro estivesse ali. A gente desse lá olhasse para ele, fizesse uma brincadeirinha, ele ficou desatento, a gente adentrou o subconsciente. E aquela sugestão foi aceita. Quando a gente fala de hipnose, o que é a hipnose? É você ultrapassar o fator crítico da mente consciente e adentrar o subconsciente para a implementação de sugestões. Quando você ultrapassa o fator crítico da mente consciente, adentra o subconsciente e implementa sugestões, essas sugestões elas podem ser aceitas e se tornam verdade absoluta. Então, na hipnose, o que acontece cientificamente falando quando você dá uma sugestão para uma pessoa esquecer o nome e ela efetivamente esquece? Você está falando com ela conscientemente. Em determinado momento você dá uma sugestão. Essa sugestão passa pelo fator crítico, adentra o subconsciente pega aquela sugestão, torna aquilo verdade. E a partir do momento que o subconsciente, que é aquele ser mais poderoso, torna verdade, aquilo se torna realidade absoluta para a pessoa. E ela efetivamente esquece o nome. Então, quando a gente fala de hipnose, todo o processo da hipnose é para quê? Simplesmente para você ultrapassar o fator crítico da mente consciente, adentrar o subconsciente e, a partir de então, implementar sugestões para a pessoa. Simplesmente isso, simplesmente isso. E como é que a gente ultrapassa esse fator crítico? Através de um processo que a gente vai começar a olhar na nossa próxima aula. Nessa aqui, o objetivo é que você entenda o que é a hipnose, o que você vai fazer daqui para frente. Basicamente, você tem que ultrapassar o fator crítico da mente consciente e adentrar o subconsciente. Isso acontece na nossa vida? Acontece na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Você alguma vez já assistiu um filme e você se emocionou com aquele filme? E aí, quando a gente fala se emocionar, a gente pensa logo em chorar, né? Talvez não, talvez você tenha rido com aquele filme, talvez você tenha chorado com aquele filme, mas essa emoção, ela vem independentemente de você saber que aquilo é um filme, meramente um filme, que são todos atores, que tem um monte de câmera, que tem efeitos especiais, que tem produção, que tem um monte de coisa. Muitas vezes você está vendo um ator no filme A, que você viu ele num outro papel no filme B. Mas o que acontece? Você se envolve tanto com aquele filme, que ao se envolver naquele filme, você sai do âmbito consciente, ultrapassa o fator crítico e adentra o seu subconsciente. Lá no seu subconsciente tem as emoções. Essas emoções afloram e você chora. Quer ver um outro exemplo? Já aconteceu na sua vida de você falar uma coisa para alguém e poucos segundos depois você fala: putz, por que eu falei isso para a pessoa? Por que eu agi dessa forma? O que acontece nesse momento? Você é acometido por uma emoção. E aí você sai do consciente. Você passa por esse fator crítico e você adentra o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele é instintivo. E ele faz com que você haja. E aí depois você volta para o consciente. E aí você pensa, busca a resposta. Pensando, nossa, mas por que eu fiz isso? Esse é o processo da hipnose. É a partir do momento que você ultrapassa esse fator crítico da mente consciente, você acessa essa parte poderosíssima do cérebro. E aí você dá uma sugestão para a pessoa esquecer um nome, para a pessoa esquecer um número, para a pessoa ver o ídolo. Talvez seja uma sugestão para a pessoa se sentir muito bem, para a pessoa se sentir feliz, para a pessoa sentir uma sensação de confiança,
uma sensação muito poderosa, e a gente vai aprender como fazer isso aqui no nosso curso. Você implementa sugestões positivas e a partir de então aquilo se torna verdade absoluta. Ponto importante dentro da hipnose, que a gente vai utilizar bastante quando a gente falar do pre-talk na nossa próxima aula. Esse fator crítico, quando você, através de técnicas, ultrapassa ele e acessa esse subconsciente, ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele fica ali, só que ele está ali de braço cruzado observando tudo. Então, basicamente, você ultrapassou o fator crítico e adentrou o subconsciente, ou seja, você está lá dentro do subconsciente da pessoa. O fator crítico está ali, parado, olhando aquilo. E aí você está lá dentro, dá uma sugestão de esquecer o nome. Ok. Dá uma sugestão da pessoa se sentir bem. Ok, o fator crítico está ali, você está lá dentro, beleza. Dá uma sugestão da pessoa ver o ídolo. Ok. Agora, se você der uma sugestão que vai contrariar a moral daquela pessoa, os valores daquela pessoa, as crenças efetivas daquela pessoa, esse fator crítico que está aqui, o que ele vai fazer? Peraí, você está contrariando, entrou aqui uma sugestão que contraria um valor, é algo muito forte, é algo muito pesado, e aí aquele fator crítico que estava lá só olhando, ele age, e aí ele adentra, tira lá de dentro e joga para fora, e assume o controle novamente, agora de uma maneira muito mais forte, muito mais empoderado, muito mais alto. Ou seja, você provavelmente vai ter grandes dificuldades de hipnotizar aquela pessoa novamente. Consequentemente, dentro desse curso, qual o processo que a gente faz? Implementar sugestões éticas, positivas, boas para a pessoa e que vai fazer com que a pessoa viva uma experiência incrível. Talvez a experiência mais incrível da vida dela. E você vai ser capaz de fazer isso com várias e várias e várias pessoas. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha compreendido o que é a hipnose. E para a gente fechar essa nossa aula, eu queria falar para vocês do transe hipnótico. Mais especificamente, do chamado mito do transe hipnótico. E o que é isso? A gente vai ver no decorrer das nossas aulas do curso que existe algo chamado de transe hipnótico. O que é o transe hipnótico? Às vezes, quando a gente faz esse processo de ultrapassar o fator crítico da mente consciente e adentrar o subconsciente, a gente fala que a pessoa entrou em transe. O que é esse entrar em transe? O entrar em transe, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, nada mais é do que uma experiência subjetiva que o sujeito vai viver. Talvez seja uma sensação de relaxamento. Talvez seja uma sensação de mente aberta, mas não importa. O que importa e o que eu quero que você saiba nesse momento é que é meramente uma experiência subjetiva do sujeito. No transe hipnótico, a pessoa não tem uma experiência sobrenatural, a pessoa não sai do corpo, a pessoa simplesmente está num estado alterado de consciência, ou melhor, numa percepção diferente daquela consciência, mas não é nada de sobrenatural. Consequentemente, quando você for hipnotizado, quando você hipnotizar alguém, é importante, e já adiantando um pouquinho do que a gente vai ver no pre-talk, que as expectativas daquela pessoa estejam linkadas com isso. Ou seja, a pessoa não pode esperar que ela vai entrar em hipnose e vai ter uma experiência sobrenatural onde ela vai começar a ver ET e pombos passando com asas vermelhas. Ela tem que saber que é uma percepção subjetiva, onde ela vai estar talvez relaxada, talvez não, mas ela vai focar, concentrar, imaginar e se permitir viver uma experiência sensacional. Beleza? Então era isso que eu queria passar nessa aula. A gente vai adentrar nos passos para uma hipnose, para você começar a hipnotizar a pessoa na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se, positivo, coloca lá seu comentário, coloca sua dúvida. Esse curso aqui, o importante é que você tire suas dúvidas. Quanto mais você tirar suas dúvidas, um melhor hipnotista você vai ser. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Obrigado. Até a próxima.